Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente. E hoje, para você, mulherada, como está a sua saúde mental? Conta pra gente, Lu. Pois é, com a gente hoje está a doutora Tássia de Castro Matos, que é médica psiquiatra há 13 anos, graduada pela Santa Casa de São Paulo. Qual é o tema de hoje? A gente vai falar sobre os pesos, que quase ninguém vê. Mas, assim, especificamente sobre a maternidade, a tentativa de conciliar carreira e filhos, as mudanças no corpo, pressão do tempo e tudo aquilo que a mulherada que está vendo o nosso podcast vai se reconhecer aqui. Doutora Tássia tem uma carreira brilhante e trouxe para a gente aí esse tema de total relevância. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, meninas, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Obrigada. Seja muito bem-vindo. E para quem não conhece, gente, a doutora Tássia é minha amiga da faculdade, né? Olha só, tem muita história. Muita história juntas. Isso. E, não perdendo tempo, contem um pouquinho pra gente, doutora. Como que você percebe hoje a saúde mental da mulher? Hoje, né, nós notamos que a mulher, ela sempre teve, né, aquela coisa, né, desde dos primórdios, né, que a mulher sempre teve que cuidar da casa, teve que aguentar ali tudo, né, e hoje, né, ficou um pouquinho pior porque a mulher, ela tem dupla jornada. Às vezes tripla, né? E além dos trabalhos, do trabalho que ela exerce, né, do cuidado da casa, né, do cuidado muitas vezes aí com os filhos, né, tem todo o trabalho também invisível, né, o trabalho que ninguém vê, que a mulher realiza. E o estigma muito grande, porque quando a mulher ela vai buscar uma ajuda de saúde mental, ela é muito taxada a louca. Nessa, olha, a mulher é problemática. Você percebe isso, doutora? Essa questão dos tabus em relação à saúde mental da mulher, esse preconceito existe mesmo? Existe né, nos atendimentos, né, mesmo, né, vocês devem presenciar muito isso, né, porque a mulher, ela foi aquela que foi feita para ser forte, né, então ela não pode jamais, né, parar, ela não pode, né, se sentir vulnerável, né, porque ela foi acostumada que ela tem que aguentar, né? Que ela tem que exercer todos os papéis, né? Sem falhar em nenhum. E na verdade, né? Isso não é real, né? Isso foge, né? Da questão humana, né? Não dá pra gente executar tudo, né? De forma perfeita. Tem uma coisa que eu gosto de falar que nós fomos educadas a engolir sapo. Como mudar isso, doutora? Inclusive foi até um tema do podcast, né, anterior, né, sobre colocar limites, né, porque nós mulheres, né, entendemos que não, né, que a gente não precisa colocar limite, que a gente tem que aceitar tudo, que a gente tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, né, ali no trabalho, muitas vezes, né, a gente tem que sempre, né, dar o máximo, né, dar o melhor, e muitas vezes a gente, né, vai deixando, né, de lado ali os nossos próprios limites. Né? Você sabe que você usou agora um termo que eu acho muito interessante, que é tem que. Né? Eu acredito que para a mulher é muito pesado. Então, eu tenho que... Ele te exime de qualquer capacidade de livre-arbítrio, né? Então, a mulher, ela, quando ela se casa e vai ser mãe... É quase como se viesse junto do sim a obrigação de saber lavar roupa, passar roupa, cozinhar, cuidar de um filho. E a gente se esquece do ser humano por trás daquele papel, porque é um papel. Hoje a gente traz a maternidade, mas eu acho muito importante trazer também, saindo um pouco até do tema, mas que eu acho que faz parte... A questão de quem é esta pessoa por trás desse papel, que eu acho que isso interfere, né? E aí vai para a culpa, para esses tem que quase que automáticos, que não deveriam ser. Porque a culpa, ela ainda tá ali um pouco mais profunda, né? Porque além de tudo que a mulher desempenha, né? Ela não pode adoecer, né? Ela não pode se sentir triste, né? Ela não pode sentir que tá cansada, né?
Porque quando ela tem isso, ainda, além de tudo, ainda vem a culpa, né? Então ela tem que lidar com mais esse sentimento. O sentimento ali de insuficiência constante, né? O tanto que se faz parece que ainda é pouco, né? Tanto que você doa ali em tudo do que você faz, é trabalho, é família, ainda vem essa questão da insuficiência, né? Mas insuficiência, acho que a gente tem que perguntar, né? Pra quem, né? Pra quem? Não, eu acho que assim, tem muito de criação, porque a gente vai entrando na vida e a gente não para e pensa, mas quem me passou esse entendimento da vida? Quem me disse que tem que ser desse jeito, né? Eu tô seguindo quem? Né? E às vezes são mulheres que também foram ali, não vou dizer um termo muito pesado aqui, mas enfim, elas receberam essas crenças. Costumaram, né, a ser, né? Foi obrigado a ser, você tem que ser forte, né? Mas ninguém pergunta, né? Como que essa mulher tá? Por quê? Pra quem? Né? Por quê? Pra quem, né? Então deveria até mudar a pergunta, né? Não deveria ser, né? Como, né? Você está ali, como você precisa ser, né? Seria o porquê que você precisa. Exato. Que é o que a gente falou até no outro episódio que a gente gravou agora há pouco, né? Quem cuida do cuidador? E aí, por que eu tenho que ser cuidadora sozinha? E a mulher, ela já é a cuidadora, né? Sem ela ser, né? Vamos pensar, né? Ela tem que cuidar da casa, né? Dos filhos, né? E isso, né? Já vem junto com ela. Já né? vem. Porque se ela não organizar tudo dentro da casa, ninguém vai organizar. E a gente já vem de criação e escuta. Ai, quando que eu vou casar? Quando que eu vou sair de casa? Então tem uma pressão muito grande. Parece que a gente nasce com uma ampulheta que fica ali o tempo inteiro dizendo que o nosso tempo está acabando. E assim, a mulher, né, muitas vezes ela é forçada, né? Olha, você tem que estudar, você tem que trabalhar, né? Então você tem que ter uma liberdade. Mas quando a mulher adquire tudo isso, aí vem uma cobrança. Mas quando você vai se casar, quando que você vai ter filho, né? Então, assim, tem aquelas, né? Tem muitos pacientes que às vezes eu atendo, principalmente em festa de final de ano, né? Que é um terror, né? Tem muita gente que fica aterrorizado, né? Isso é legal de falar, porque a gente tá gravando esse podcast justamente na segunda metade do ano. É final de ano. Tá perto. E aí, assim, de chegar, mas eu vou chegar lá, né? E eu vou ter que... Aí vão perguntar, né? Toda aquela pressão. E tá namorando, né? E se você não tá namorando, né? De repente, se você já é casado, aí começa aquela pressão de ter filho, né? Se você já tem um filho, a pressão vai ter o segundo filho, né? Então, nunca vai acabar essa pressão, né? Nunca, parece que vem embutido com a gente, né? Embutido com a gente, né? É onde a gente tem que tomar cuidado, porque muita dessa pressão, ela também vem como uma forma de violência contra essa mulher, né? Porque é uma violência psicológica essa pressão como um todo. E isso acontece muito, né, doutora? É como se a mulher tivesse um cronômetro, né? Então ela tem o tempo, né, que ela precisa ali trabalhar, estudar, depois ela tem o tempo que ela precisa, né, ser mãe, né? E se ela não fizer isso, ela não tá dentro do que a sociedade espera, né? Então, assim, e não é isso, né? Essa mulher quer isso, né? Porque ninguém para pra perguntar, né, o porquê que ela precisa seguir essa lógica, né, esse cronograma, né? Isso é muito legal de falar, porque volta para aquela questão dos padrões que foram passados para nós mulheres. Exatamente. Então, assim, por que eu preciso seguir essa regra? Ela vem de quem? Quando é o momento que a mulher para e se pergunta, mas o que eu realmente gosto? Eu gosto dessa roupa? Eu gosto desse cabelo? Eu gosto dessa profissão? Eu quero ser mãe? Eu quero, enfim, eu quero ser dessa forma que estão me impondo. Muitas vezes ela nem tem tempo para parar em pensar nisso, né? Nem para ficar doente, que é muita coisa, muito que a gente escuta. Ela tem o tempo para ficar doente? Gente, pelo amor de Deus. E muitas vezes ela já tá em adoecimento, né? Só de falar Mas isso. a mulher, ela vai negligenciando, né? Porque eu, né, dou conta, né? Então, eu dou conta de tudo, né? Mesmo quando ela já tá num adoecimento, né? Então, né, principalmente eu acho que as mulheres aí, né, que tem essa questão, né? Não, eu sou forte, né? Que muitas vezes é aquela mulher que, né, ela demora ainda mais
para parecer que tá doente, né? Porque ela vai chegar, né? Muitas vezes pra gente, ela chega quando ela já, assim, não aguenta mais, né? Quando ela desabou, né? Então, assim, quando, né, alguém chega pra gente já desabado, né? Aquilo ali é só o final, né? Mas ela já tá em sofrimento, né? Há muito tempo, né? E ela foi suportando. Você vê que quando a mulher chega pra gente, no nosso consultório, pedindo socorro, é a hora que também ela vai ter que voltar para essa família, vai ter que colocar limite. E aí vem uma outra luta que era, mas você não é desse jeito, você tá bocuda, tá respondendo, né? Então, assim, vem uma outra luta que é a família ou quem convive tentar colocar de novo na caixinha. Mas você sempre fez isso, né? Então, de repente, né? Tudo bem, né? Eu sempre fiz, mas agora, às vezes, né? Ela tá numa demanda nova, às vezes ela não consegue, né? Executar tudo aquilo que ela fazia antes, né? Mas ninguém vai parar para ver isso, né? Ela só precisa, né? Continuar, né? E estar funcionando não quer dizer que está bem, né? São coisas bem diferentes, né? Eu acho que é comparável àquele funcionário na empresa que assume 4 funções e que está recebendo por uma, que chega num burnout, aí você fala, bom, mas o seu chefe não vai melhorar o teu salário, você está trabalhando por 4 e recebendo por 1, né? É mais ou menos isso, essa mulher que está cansada, dando conta de 1000 pratos, equilibrando 1000 pratos, ninguém vai olhar para ela, ela tá dando conta. Ela tá dando conta, né? Então, assim, não importa como, né, que ela tá fazendo isso, né? Quais recursos ali que ela tá usando, né? Porque às vezes ela já, né, passou do limite dela, mas ela ainda continua funcionando, né? E isso é muito ruim, porque elas vão chegar, geralmente elas chegam pra gente já graves, né? Não é à toa que a estatística está aí, né? A frequência de transtornos mentais em mulheres é de 2 a 3 vezes maior do que nos homens. E falando sobre isso, doutora, quais são os transtornos mentais aí dessa mulher esgotada? O que é mais comum dela desenvolver? Hoje, assim, os transtornos, né, mais comum, né, das mulheres que a gente vê, né, até na prática mesmo, né, inclusive 70% dos meus atendimentos é mulher. Sim, né? Eu acho os que meus também. que de vocês, né, também aí. Sim. Né, quando o homem vai é porque a mulher também, né, tá aí por trás. A mulher tá por trás. Porque eles nunca chegam sozinhos, né, sempre, né, vai ter que ter ali a mulher por trás. É muito difícil, né, vir um homem, né, por conta porque própria. ele, né, entrou em contato, ele agendou, geralmente é muito difícil, né. Mas no consultório, né, basicamente aí a maioria dos transtornos, né, que a gente atende, né, a grande maioria, né, são os transtornos, né, depressivos, né, são os transtornos ansiosos, os transtornos, né, alimentares também, né, às vezes a mulher também começa a drenar, né, a fuga ali atrás da alimentação. E assim, doutora, quais são os primeiros sinais de adoecimento que essas mulheres precisam tomar atenção? Não só a questão da tristeza, né? Às vezes nem sempre tá triste, né? Às vezes vem como insônia, às vezes vem como um esgotamento, né? Irritabilidade também é muito comum, então de repente começou a dar flechada ali em todo mundo em casa. Alguma coisa tá acontecendo. E aí, às vezes, né, o companheiro, às vezes, né, ali a pessoa que convive, né, mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo com essa mulher, né, mas ele, né, também ninguém, né, tá perguntando como que ela tá, né, então ela vai, às vezes, né, começar, né, às vezes com insônia, né, então às vezes, né, começa a comer mais, né, ganha peso, né, para tentar ali amenizar, né, drenar um pouco daquilo que ela tá sentindo, né, às vezes compulsão também por gastos, né, a gente acaba pegando também bastante. Né? E sintomas físicos também costuma acontecer nesse período de estresse? O que pode aparecer no corpo dessa mulher? Geralmente aí os transtornos, né, ansiosos, né, então vem palpitação, né, então tem muitas mulheres também que vêm com dor de cabeça, né. Então, às vezes, né, começa a desenvolver, né, a gente vê também muito comum hoje as doenças autoimunes, né, que é aquela pessoa, né, que vai engolindo aí muitos sapos, né, que não consegue muitas vezes, né, se posicionar, né, ou falar, né, que alguma coisa tá fora, né, então, assim, a gente vê também hoje, né, que tem um aumento muito crescente aí também nas doenças autoimunes, né. A queda de cabelo é muito comum, Queda né? de cabelo! Demais!
O paciente fala, nossa, meu cabelo tá caindo, faz todos os exames, vitaminas, tudo bonitinho, tudo bonito, né? Mas a cabeça e não vem, para. né? Não para. Mas, assim, uma coisa que eu também tenho notado no consultório, inclusive paciente que a gente tem em comum, é o etarismo. Então, a mulher, de repente, se olha no espelho ou se coloca em rede social em comparação e diz assim, eu já tô velha, né? O meu marido, ele vai olhar para mim e vai perceber que eu envelheci, aí ele vai começar a se interessar por outras mulheres que estão ali na academia ou que estão, né, no círculo social. Muitas vezes eu pergunto, mas o seu marido, ele envelheceu tanto quanto você, né? Mas a mulher não, ela não se apropria disso, né? Como se fosse quase um xingamento, né? Eu envelheci, eu preciso, eu não tenho a mesma capacidade, né? É que a cobrança na mulher é maior, né? Então, assim, a mulher, né? É claro, né? Que envelhecer, né? É biológico, né? Todas nós, né? Vamos envelhecer, né? Os homens também vão envelhecer, mas a mulher, ela tem essa cobrança que ela não pode aparecer, né, que ela está envelhecendo, né? Então, muitas vezes não é questão de autocuidado, né? Não é questão disso, né? É que é biológico, né? Então, assim, se a gente for olhar, né? Se eu for olhar hoje, eu com quase 40, né? Se eu olhar para trás, para 20 anos, eu era diferente, né? Minha pele era outra, né? Eu pego meu bebê, ele tem uma pele, né, que perfeita, coisa que, né, a gente às vezes com 20 anos a gente, né, vai ter. E aí entra numa outra questão, hoje com as redes sociais, né? Então, a gente começa a se comparar muito, né? Então, a mulher, né, é normal envelhecer, mas a mulher não pode envelhecer, né? Então, é uma grande questão, né? Trabalhar essa autoestima, né? Esse fortalecimento. E você tocou aí agora, doutora, né, sobre o seu bebê. Você sendo, né, médica, empreendedora, conta um pouquinho para nós, para o nosso público, como que foi essa trajetória de conseguir encaixar aí a maternidade no meio de tudo isso, um pouquinho dessa história. É desafiador, né? Então, né, eu costumo falar, né, que quando nasce um bebê, né, eu acho que ali, até antes mesmo da gestação, né, a minha gestação, ela foi completamente, né, planejada, né? Então, assim, eu fiz tudo certinho para que eu pudesse, né, engravidar. Apesar de todos os desafios que eu tive, né, foi planejado, né, e mesmo assim, né, eu tive muitas dificuldades nesse processo, né, que é o que a gente vê muito na prática, né, então às vezes a mulher idealiza isso, porque, né, há uma romantização, né, então acho muito importante, ótimo, né, vocês terem trazido esse tema, pela romantização que tem em torno, né, da maternidade, né, inclusive falando, né, na questão do etarismo também, né, a cobrança que se tem, né, para as mulheres que às vezes ali estão em volta ali dos 35, né, entre os 35 e 40, para essa questão, né, da maternidade, né, como que vai ser, né, será que é um desejo de fato dessa mulher ou será que não, né? Mais uma questão que está sendo imposta, né, para nós mulheres, né? Eu sempre tive o sonho, né, da maternidade. Que bom. Mas, mesmo assim, né, eu passei por muitos desafios, né? Conciliar também, né, a rotina, né? Não é fácil, né? A rotina médica com a rotina mãe, cuidados da casa, né? Sem rede de apoio, que é uma coisa também, né, muito importante, né, que eu não tinha, porque eu, né, morava só eu e meu esposo aqui, né, então a gente acabou, né, ainda tendo mais essa questão que acabou dificultando ainda mais a questão da, né, maternidade versus trabalho, né. E dentre esses desafios que você teve na gestação, então teve essa questão da falta da rede de apoio, que medos, né? Então a mulher que recebe ali o diagnóstico da gestação, quais medos que você tinha, que enfrentou? Eu acho que toda a mulher, né, acho que a gestação, ela é uma caixinha de surpresas, né, então às vezes, né, às vezes as mulheres chegam, né, igual eu engravidei, né, já com 35 anos, né, então você vai, né, levando para a parte cultural mesmo, né, então, né, vai chegando ali naquele momento que você começa a pensar, talvez não vai dar mais tempo, né,
E aí eu tive um problema de saúde também, quando eu me programei, né, aos 34, né, para engravidar, acabei não podendo engravidar, tive que esperar um ano, até porque eu nem conseguia também, pelo meu problema de saúde que eu tive. E ali você começa a criar, né, uma ansiedade um pouco maior, né? E aí depois, quando eu consegui engravidar, né, de fato eu já estava com 35 anos, né, acho que todas a mulher pensa, né, nossa, engravidei, né, e agora, né, e você pensa que, nossa, a gestação vai ser algo, né, lindo, tranquilo, só que com 5, 6 semanas eu tive um descolamento, né, e aí já tive um sangramento e aí veio o medo, né? Então, o medo de perder aquele bebê, né? Que a gente também vê muito, né? Às vezes nos casais, né? Que às vezes, né, já tiveram alguma perda, né? Então, assim, muitas vezes a gestação, ela vem atravessada pelo medo, né? E eu vivenciei isso, eu senti isso na pele, né? Então, foi uma gestação muito difícil, porque com 12 semanas eu tinha que escolher, né? Eu descobri no morfológico que o meu bebê podia ter uma alteração, né, cromossômica, e é até importante eu estar falando isso, né, porque eu vejo que tem muitas mulheres que também passam, né, sobre isso, e quando você vai verificar, né, você tentava buscar, né, estudos, né, o que poderia justificar aquilo, né, então assim, a gente como médica, né, você quer entender, talvez se você fosse uma pessoa leiga, né, seria mais fácil, né, e não tinha justificativa, né? E eu via muitas mulheres que também estavam, né, passando ali pelo mesmo processo, né? Sem uma resposta, né? Mas com 12 semanas eu tive que... Fiz o exame, né? O morfológico, que veio uma alteração, né, na nuca, né, do meu bebê, que era uma alteração bem significativa, né? E aí, com 12 semanas, e aí, faço ou não a punção, né? Porque iria, né, enfiar uma agulha dentro da minha placenta, né? Então, com 12 semanas, né, eu decidi, né, que eu faria, né? Até porque se fosse, né, às vezes, de repente, né, não só uma doença cromossômica, mas alguma outra coisa, né? Poderia ter alguma coisa para se fazer, né? Sim, sim. E aí eu acabei fazendo o exame, né, foi uma questão bem difícil, né, tomar essa decisão, porque eu também podia perder meu bebê ali, né, no procedimento. O procedimento foi um sucesso, né, e aí logo depois, com 15 dias, né, veio o resultado, né, eu descobri, né, então assim, tudo que você planeja, né, você sonha na gestação, então, nossa, né, eu vou fazer o chá revelação. O chá revelação, eu não fiz porque eu tava de repouso, né? E aí foi com 12 semanas ali que a gente, né, começa a fazer o exame, né, para descobrir o sexo, eu tive que fazer a punção, né? Então depois eu descobri que o meu bebê, né, era menino, né, com cariótipo, né? Então assim, foi me tirado tudo, né? Na gestação, nenhuma dessas emoções eu não pude ter, né? E aí, até as 32 semanas, né, eu acho que a única coisa que talvez aconteceu nesse processo, né, foi que às vezes, né, a gente, né, nós mulheres, né, no automático, né, vivendo a vida, né, talvez eu me afastei muito também da minha crença, né, de Deus, né, eu sou católica, né, eu sempre, né, fui próxima, né, então com a correria do dia a dia, eu acho que a gente acaba muitas vezes deixando o que é essencial, né, e ali, né, eu comecei a vivenciar, né, muito, né, a presença de Deus, né, então assim, eu entendi que ali foi um chamado, né, para que eu, né, voltasse, né, a colocar o Deus no centro da minha vida, né, então assim, inclusive que tem até uma coisa, né, curiosa, que na noite que a gente ia fazer o morfológico, né, e todos os exames eu sempre, né, fiz sozinha, né, sempre, né, bem resolvida, né? Nunca, né? Não tenho medo de nada, né? Até vir a gestação. E aí, eu falei, né, pra minha esposa, olha, esse exame eu não vou fazer sozinho, você vai comigo, né? Então, assim, na noite anterior do exame, ele sonhou que a gente estava na igreja, né? Então, assim, ele não frequentava a igreja desde a crisma, né? Então, já fazia aí mais de 20 anos, né? E ali, naquele momento, eu entendi, né? Que talvez, né, era para conversão também dele, né? Para que a gente também pudesse mudar, né? Algumas coisas da nossa vida. E ali eu me apeguei com Deus, né? Na certeza, né, de que pelo menos, né, eu ia conseguir, né, passar, né, por todo aquele processo, né, eu acho que ter a fé também, né, é algo que
ajuda bastante. E aí, com 32 semanas, depois de tudo, né, todos os exames alterados, né, com muita oração, muita fé em Deus, né, em Nossa Senhora, veio o resultado que não tinha mais nada, né, meu filho nasceu perfeito, né, mas quantas mulheres, né, que sofrem na gestação com algum exame alterado, ou às vezes, né, uma gestação de alto risco, às vezes não é o bebê, às vezes é ela, né, hoje mesmo eu atendi uma paciente que o bebê ficou na UTI, né, e isso acaba, né, trazendo muito sofrimento, e eu acho que é muito pouco falado, né, então assim, até quando nasce um bebê, né, então muitas vezes como tá o bebê, né, e a mãe, né, muitas vezes a mãe é abandonada nesse processo, né, então ninguém pergunta como tá a mãe, né, diante de tudo isso, né, de toda a explosão ali de hormônio que foi na gestação, né, às vezes se foi uma gestação leve, né, mas ainda assim, né, é difícil, né, existe, né, na gestação você tem que lidar ali com as questões hormonais, né, que acaba afetando muito também a saúde mental, né, que a gente sabe que muitas mulheres, às vezes, que nunca, né, tiveram nada, ali tem uma chance maior, tanto de desenvolver transtorno, né, depressivo, né, ansioso no período perinatal, né, então é muito comum, né, então eu acho que essa é a minha história, gente. E como que tá esse bebezinho hoje? Hoje tá lindo, né? Produção, temos aí uma surpresinha. O que nós temos aí que a gente pode ver? Olha só, gente, aí olha que quantas linda! semanas mais ou menos aí? E já tava com umas 24, mais ou menos. 6 meses. Nessa época ainda vinha alteração, tinha preocupação, né? Ainda tinha, gente. Você vê, mas o sorriso tava lá, né? Tava na fé. A próxima, o que a gente tem aí? Olha isso aí, ó. Aí foi no dia do batismo. A próxima, o que nós temos? Pegaram, suas nanadinhas. Olha, que lindo! Esse daí é o próprio, o Pequeno Príncipe. Esse é o milagre de Deus, gente, na minha vida. E a próxima, pra gente finalizar, essa é a família. Essa é a minha família. É isso daí. Obrigada, meninas, vocês me matam. Deu então, certo. assim, vale a pena ter esse enfrentamento, né? Vale a pena, né? Vale a pena, né? Eu acho que, assim, a maternidade em si, né? Às vezes a gente, né, vê muito, né, hoje em dia, a maternidade como um peso, né? Eu não trato a maternidade como um peso, né? Eu acho que ela traz um peso, né? Mas ela não é um peso, né? E, assim, é uma coisa muito ambígua, né? Então, assim, a gente vê um sofrimento muito grande, né, nas mulheres, né? Porque não é fácil, né, conciliar, né, as mulheres, né, que às vezes estão em casa, né, é difícil. As mulheres que trabalham e que cuidam do filho, é difícil, né? Cada uma ali na rotina que tem, vai ter uma dificuldade, né? Então, às vezes você programa, né, que às vezes vai ser de uma forma, né, e muda completamente isso, e mesmo você, né, tendo ali, né, tudo programado, às vezes pode ser que alguma coisa dê errado, né, então, hoje, né, eu acho que o que é importante, né, também, ter uma rede, né, de apoio, né, então, assim, muitas mulheres não conseguem pedir ajuda, né. Então, elas acabam, muitas vezes, né, se sentindo culpada quando precisam, né, pedir ajuda, né, e a maternidade não tem jeito, gente, ela vai trazer um esgotamento, né, então, às vezes, a mulher vai ter muita questão de ambiguidade, né, então, assim, nossa, né, de se sentir culpada, né, por estar exausta, né, por estar cansada, né, então, às vezes, ela sente, né, que ama o filho, mas ela acha que ela não pode se sentir cansada, né, ou que ela não pode sentir falta da vida que ela tinha antes, né, isso não é real, né, isso é completamente comum, né, isso não quer dizer que você não ama o seu filho, né, que você não é uma boa mãe, né, mas em alguns momentos você vai sentir vontade de ficar sozinha, você vai se sentir ali, né, que não tá dando conta, né, e não precisa dar, né. Uma outra questão, né, dá para equilibrar, né, o trabalho e a maternidade, né, em 50% para cada? Gente, não dá, né, então muitas vezes, né, você vai ter que naquele momento entender o que tá precisando mais de você, se é o trabalho, né, se é a maternidade, né, se é o filho, né, se às vezes é o esposo, né, se é os cuidados da casa, né, não dá para equilibrar tudo, né, é irreal, né, você acreditar que você vai conseguir ali
ser 100%, né, perfeita em tudo, né? Isso não é real, né? E isso gera muito sofrimento nas mulheres, né? Essa culpa, né? E é por isso que o nome disso é vida, né? É o que eu falo. Porque quando nasce um bebê, nasce uma mãe também. E assim, é uma mãe de uma criança de 1 dia, de 2 dias, de 1 ano, de 20 anos, né? A gente vai aprendendo com esse novo ser e vai aprendendo diante de cada situação da nossa vida. Então... E esse é até um ponto importante, né, que você trouxe, que eu acho que a gente atende também muito, né, no consultório, essa questão da perda da identidade da mulher quando ela engravida, né? Então, muitas mulheres, né, elas não se reconhecem, né, depois que ela tem o bebê, né? Tem até um termo que fala matrescência, né? Que quando nasce o bebê, a mulher, ela cria também uma nova identidade, né? Então, nasce ali também uma nova pessoa, nasce uma nova mulher, né? Porque realmente, né, tudo que às vezes, né, ela fazia antes, né, ela vai mudar, né? Ou às vezes não vai fazer mais sentido, né, algumas coisas, né? A questão da cobrança pelo corpo também, né? Então, eu acho que na gestação um ponto difícil também é essa questão do corpo, né? Você lidar ali com as mudanças, né, do corpo, né? E até a pressão também, quando você ganha o bebê, né? Às vezes a gente chegar num lugar, né? Ou às vezes, né, a pessoa perguntar, né? Então, isso é até, né, algo, né, pra gente, né, pensar, nossa, né? Será que eu preciso? Porque a pessoa pode entender como uma pressão, né? Nossa, fulano voltou, né? Que é um assunto, né, que a gente sempre fala, né? A gente não deve falar do corpo, né? Principalmente, né? Nem de ninguém, né? Mas as mulheres é pior ainda, né? Porque a mulher, ela já tem essa cobrança, né? Então, esses comentários, né? Então, a gente, né, tem que evitar, porque isso acaba também afetando ainda mais, né, o emocional de uma mulher que muitas vezes já tá fragilizada só pelo ato, né, das mudanças, né, hormonais que tem, né? Tanto, né, as mulheres, né, a gente fala no ciclo menstrual, né? Então, aí você pega a gestação, né, que é uma bomba aí de hormônio, né? Na pré-menopausa também, né? Então... Por exemplo, doutor, o que não dizer para uma mãe? Né? Igual essa questão, nossa, o seu corpo, né? O que ali para uma mãe que recém ganhou um nenenzinho, que pode ser perguntas inocentes, mas pode ativar gatilhos. Eu acho que essa questão, né, do corpo, eu acho que é algo que mexe muito, né, a questão da aparência, porque, assim, independente, né, de tudo, vão existir mudanças, né, essa questão, às vezes, da mulher sentir que talvez, né, ela não esteja, né, atuando ali com papel, né, qualquer mensagem que remeta ali uma sensação de fraqueza, né, ou de que ela não pode estar sendo uma boa mãe, né, então eu acho que isso, né, seria aí o principal, né, que vai gerar sofrimento, né. Tem inclusive uma campanha internacional que eu vi que chama Maio Furta Cor, né? É mesmo? Furta cor no sentido de que, dependendo da incidência da luz, a cor ela vai ter uma tonalidade. E assim é a maternidade. Então, se incidir ali uma luz nessa mulher, que seria a rede de apoio, essa mulher vai florescer com esse bebê. Agora, na ausência dessa luz, vai ter a tendência o quê? Dos quadros ali mais ansiosos, deprimidos. E aí, doutor, eu acho que você poderia pincelar um pouquinho, que é importante, sobre a depressão pós-parto, né? Quando que a mulher, ela desconfia? Porque existe toda essa mudança, então a mulher, ela vai dormir menos por causa do bebê, né? Então vai alimentação, então vai ficar um pouco irritada, um pouco ali, vai ter alguns sintomas. Mas quando isso se torna patológico? Quando a mulher pode desconfiar que ela está tendo uma depressão pós-parto? Sempre que for um sistema, né, persistente, né, a gente fala que sempre existe doença, né, quando aquilo começa a afetar o funcionamento da mulher, né, então de repente, né, a mulher começa, né, a ficar triste, né, mas assim, às vezes é normal a gente estar triste, né, mas isso começa a ficar persistente, né, tem muitas mulheres que às vezes rejeitam, começam a rejeitar o bebê, né, aquela angústia que não passa, né? Então, às vezes vem a irritabilidade também, que é um sintoma comum, né? O isolamento, né? Então, assim, são sintomas, né, de alerta, né? Que precisa imediatamente procurar ajuda, né? Porque a depressão, né, aí nesse período perinatal é algo, né, grave. Né?
E existe medicamento que pode ser utilizado aí? Fala para o nosso público que tem o medo, né? Estou amamentando. Pode ou não pode tratar, doutora? Pode, e né? Deve, né? Deve, e ainda, né, vou além, né, na própria gestação, né, que é um medo muito grande, né, que eu acho que aí começa um pouquinho lá atrás, né, muitas vezes o paciente já está em tratamento, né, fica sabendo que está grávida, suspende tudo, né, e assim, a ansiedade, né, ali a depressão para essa mulher, aí sim vai poder, né, trazer aí algum prejuízo para o bebê, né, então assim, o tratamento, a gente tem medicações, né, que são aí seguras, né, então ela precisa manter esse tratamento, né? Tanto na gestação, né? Quanto, né? No puerpério, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Porque acaba, né? O medo, né? Muitas vezes faz com que essas mulheres, às vezes, né? Fiquem ali sofrendo também, com medo de provocar, né, alguma questão no bebê, né, que aí volta para aquela questão do medo, né, quando você está gestante, né, de qualquer coisa ali acontecer com o bebê. É porque a depressão, a ansiedade, ela vai trazer consequências, por exemplo, numa gestante não tratada, né, vai aumentar o risco de um parto prematuro, essa mulher ela pode ter uma hipertensão por causa dessa tensão, né, então vai ser muito, como diz, as consequências vão ser muito piores do que se tratada com a medicação correta, com acompanhamento, né? Ou às vezes a mulher também, no consultório a gente atende muito, fala assim, não, eu vou segurar a gestação inteira, depois que o bebê nascer, eu vou tratar. Aí vai segurando ali aquela ansiedade, aquela depressão leve, moderada, quando chega no pós-parto imediato, aí afunda, né? De uma vez. Aí a consequência, chegando a ideação suicidas, a pensamentos psicóticos. E tem até uma sociedade, né, assim, né, o tanto que às vezes, né, as mulheres, né, se culpam e muitas vezes não buscam um apoio, né, mas existe uma sociedade que ela, né, faz a triagem para sintomas depressivos e ansiosos, né, desde o pré-natal, né, então no início do pré-natal, durante a gestação, né, e no final, né, assim, ali e também no período da perimenopausa, né, diante desse aumento do risco que tem, tanto dos transtornos ansiosos quanto depressivos, né, então assim, você vê a importância de procurar ajuda, né, quando tem esses sintomas, né. E aonde que as mulheres podem procurar essa sociedade? Não, esse é um rastreamento que é feito, é internacional, né, que é feito esse rastreamento, mas no caso, né, aqui pra gente, no Brasil, é os sintomas, né, então a mulher tá sentindo, né, a tristeza ali persistente, né, aquela angústia que não passa, né, a irritabilidade, né, tá com pensamentos ruins, né, então, né, buscar o acompanhamento, né, tanto psicológico quanto com o psiquiatra. E muito importante, isso não quer dizer que, eu tô... né, eu não gosto do meu filho, né, eu engravidei, eu cheguei ali e me arrependi. Não tem nada a ver com isso. Né? Não tem, né, então às vezes o próprio sintoma da depressão em si, né, se é uma depressão, ela vai gerar esses sintomas, né, onde a mulher muitas vezes, né, ela vai criar essa resistência, né, não vai querer ter contato com o bebê, né, então isso é muito, né, comum também, né. E precisa esclarecer, porque as mulheres, elas olham para essa condição, não se reconhecem, né? Não entendem como vão lidar com aquilo e tem a pressão da família também. Porque eu acho que aí vem a questão da culpa, né? Então, assim, a mulher, ela entende que se ela estiver sentindo aquilo, né? Se ela não estiver bem, porque imagina, né? A mulher sonhou com a maternidade e aí, de repente, né, ela tem o bebê e não tá se sentindo feliz, né? Então, vem essa pressão, né, de que ela não pode relatar isso para ninguém, né? Então, muitas vezes, essa mulher também vai sofrendo, né, em silêncio, né? Então, por isso que é importante que a gente, né, fale sobre esse tema, né, que acaba, né, muitas vezes, né, sendo um tabu mesmo, né, porque a mulher, ela não pode, né, sofrer, né. Sabe que tem uma coisa muito importante que a gente não tocou aqui, que é assim que o bebezinho nasce, então tem a mãe e o pai, e tem assim um hábito que eu contra-recomendo no consultório, acredito que vocês também. Nasceu o bebê, o casal que se tratava por apelidos carinhosos começa a se tratar de pai e mãe. Então, o marido chama a esposa de mãe e vice-versa, se chama de pai. Então, assim, quem tem que chamar de pai e mãe é a criança. A hora que o casal começa a se tratar dessa forma,
fica complicada a relação também, porque ela não é mãe daquele homem, ele não é pai daquela mulher. Eles são um casal, então não dá para confundir papel também nessa hora. Porque às vezes, né, vai criando até um distanciamento no relacionamento também, né? Então, né, entender quais são os papéis de cada um dentro, né, do contexto família, né? E imagina, né, a criança também vai ficando confusa aí nisso, né? Então, é importante estabelecer os papéis, né? Os limites, né, ali dentro da relação, porque também com a chegada do bebê, né, muda-se completamente tudo, né, muda-se a rotina completamente, né, do casal, né. Então, por exemplo, isso que você trouxe, fala-se muito sobre a mãe, a esposa, a filha, mas onde fica a mulher dentro disso tudo, né? Como não se perder? O que você poderia orientar para o nosso público para essa mulher também não se anular? Porque, antes de tudo, existe a pessoa, o indivíduo. Eu acho que, assim, no começo ali da maternidade, né, quando você ganha um bebê, então, assim, eu acho que essa perda da identidade, né, eu acho que é algo muito comum, né, então você começa a ir pegando, né, tudo, né, então você vai atribuindo tudo que precisa ser feito, né, a você, né, e a mulher, ela se esquece, né, ela se abandona, né. Então, antes, né, de tudo, né, ela precisa entender qual que é o papel dela, quais são os limites dela, né, então, né, por exemplo, a questão da gente, né, voltar, né, na questão da rede de apoio, né, então, assim, muitas vezes a rede de apoio não é aquela pessoa que, olha, né, fulano, né, faz isso, né, porque muitas vezes a mulher não fica esperando que alguém pergunte para ela, né, olha, fulano, eu vou ficar com você pro bebê, né, para você poder tomar um banho tranquilo, né, porque assim, quem é mãe vai entender, né, quando a gente tem um bebê, a gente não consegue nem tomar banho, né, então, porque o bebê não pode ficar sozinho, então se você não tiver alguém, você tem que esperar alguém chegar para você conseguir tomar banho, então acho que a mulher perde, né, tudo isso, né, então assim, meu Deus, né, de repente eu não posso tomar um banho, né, então assim, começar, eu acho que é impor limites, né, é atribuir, né, então, né, o papel do pai também, né, do pai também dar esse apoio, que a gente vê, né, que tem muitos pais que não ajudam as mulheres, né, eu, graças a Deus, né, o meu me ajuda. Não, tem marido que fica bravo também, que a mulher não tá dando a mesma atenção, que não tem a mesma libido. Que não tem, né, e assim, até o primeiro ano, né, de vida, né, eles falam que, né, o casal, ele vai ter esse distanciamento, porque é uma mudança, né, muita restrição de sono, né, então muitas vezes, né, às vezes tem bebês, né, que às vezes são mais tranquilinhos, mas outros que não dormem, né, então a restrição de sono, né, já vai provocar também, né, na mulher mais uma questão da irritabilidade, né, e aí se você não tem, né, nenhum tipo de apoio, né, esse adoecimento vai ficando cada vez pior, né. E lembrar que, poxa vida, a mulher, nesse primeiro ano, é tudo novo, é tudo primeiro Natal, primeiro Ano Novo, primeiro Dia das Mães, o primeiro choro da criança, a primeira dor de barriga, ela não vai ter libido. Ela tá lutando por uma outra vida. Ela não vai. Ela tá lutando pra ela sobreviver. E assim, caramba, ela tá no meio de um turbilhão. Na hora que dá uma sossegadinha que a criança dorme, ela não quer brincar de procriar. Ela quer dormir. E aí a gente, né, volta nessa questão, né? Como que a mulher, ela vai conseguir, né? Eu acho que aí volta na questão, né, do limite, né? Porque não só as mulheres que são mães, né? Às vezes tem mulheres que não são mães, que ela também vai se abandonando, né? Então, assim, ela vai estabelecendo várias outras prioridades, né? Que ela, né, não consegue, né, direcionar para ninguém, né? Então, às vezes é que seja, sei lá, 5 minutos, mas eu vou parar aqui, vou tomar esse café, é o meu momento do dia, né? Se é aquilo que ela consegue, né? Então, pegar esse tempo e falar, não, esse é meu momento mulher, né? Porque senão ela só vai ser, né, a mãe, né, a esposa, né, a que trabalha, né, a filha, né, e nunca vai conseguir parar, né? E ao mesmo tempo vai se distanciando cada vez mais dessa identidade. Né? Um ponto que eu ouço muito no consultório, doutora, as pacientes que trazem as pessoas que ficam opinando na forma de criar a criança. Dá isso, não dá aquilo, na minha época não fazia mal. Como que contorna essa parte aí?
Então, essa parte é uma parte muito difícil, né? Que eu acho que quando, né, tem algumas pessoas que às vezes, né, acaba não tendo ali nenhum tipo de restrição, né? Então, eu ainda tive a questão que meu filho teve a PLV, né? Para quem não sabe, né? Que é um tema também que eu acho que vem crescendo muito, né? A alergia à proteína do leite, né? Então, eu acho que, né, recentemente eu até vi, né, algumas histórias, né, de que mães que os filhos entraram em anafilaxia, né, que é quando tem uma reação alérgica grave, né, por conta, muitas vezes, da família não respeitar e achar que é frescura, né. Então, eu acho que é respeitar sempre o que a mãe fala, né? É claro, né, que eu sou, né, do interior, então, assim, tem muitas culturas, né, que na verdade a gente entende, né, que não é necessário para o bebê, né, então a gente acaba ali não fazendo, né, no meu caso, né, o que me ajudou foi não ouvir, né, de fato não, né, é assim que eu quero criar o meu bebê, né, e diante disso, né, então limitou um pouco ainda mais, né, porque teve um momento ali que, né, eu fiquei 3 meses, né, sem poder consumir nada, e ele também, né, e eu acho que acaba sendo aí mais uma questão para a mulher também, quando o filho tem uma alergia, né, isso acaba gerando também um sofrimento maior pelo medo, né, porque muitas vezes as pessoas não respeitam, e gente, alergia, né, não é brincadeira, né, é algo sério, né, inclusive o meu filho quando teve, né, a gente descobriu no hospital, né, então, não ofertar, né, se a mãe não quer, eu acho que é sempre respeitar, né, o que a mãe, né, quer, né, muitas vezes, às vezes o pai ali não vai, né, ligar muito, né, então geralmente a mãe, né, que vai tomar essas decisões, né, então, eu acho que é respeitar, né, não dá pra ir além. Perfeito, né? Isso, que ensinamento, né? E talvez assim, quem está assistindo a gente tenha se reconhecido na própria história, tenha visto que não dá conta de equilibrar todos os pratos, que ninguém é perfeito, né? E que de repente precisa pedir ajuda. Então, pedir ajuda, ainda mais no contexto da maternidade, é sinal de ser forte também. Eu acho que a saúde mental, né, da mulher, ela entender, né, que ela vai ter ali, né, diversos, né, papéis, mas que ela não pode se abandonar, né, porque eu acho que o grande problema aí é quando a mulher, ela se abandona, né, ela normaliza, né, então, não, né, o que eu tô sentindo é normal, né, aquele sofrimento é normal, gente, não é normal, né, então, assim, é buscar ajuda, né, não adianta você esperar, né, você já tá lá no fundo, né, viu que tem alguma coisa que tá fora, né, tá muito pesado, né, eu não dou conta, o que eu consigo organizar, né? Tem alguém aqui que pode me ajudar, né? Quais são os limites que eu posso colocar na rotina da casa, né? Não só quando tem um bebê, às vezes já tem, né? É casada, às vezes já tem filhos maiores e assim, ninguém ajuda com nada, né? Então é estabelecer ali alguns limites, né? Porque isso tira um pouco dessa sobrecarga e é onde vai sobrar um tempo para que ela cuide também dela, né? Porque a mulher, ela acaba se abandonando nesse processo, né? E assim, eu quero te dar parabéns, viu? Porque, para quem não sabe, Tássia estava nervosíssima antes desse podcast. Muito. Tássia falou aqui que não ia dar conta e tal, né? A gente fala da gestação, mas este podcast com a doutora Tássia foi também foi... A Tássia, assim, eu não vou dar conta, eu vou dar risada, né? E a gente, não, vai dar certo. Então, assim, não foi só a gestação dela, esse podcast foi uma gestação de Tássia também. Não, mas é que deu conta, não teve BO, a criança nasceu linda, perfeita, a entrevista foi maravilhosa. Mas é que as entrevistadoras são maravilhosas, né? Ai, a gente preparou aqui a nossa canequinha, serenamente. Obrigada! Que você já faz parte da nossa vida pessoal. E agora também, serenamente. Obrigada! Agradeço vocês pelo convite, né? E por estar aí, né? Levando tantas, né, histórias, né? A outra médica, né? Que estava aqui anteriormente, que agradeceu muito, né? Também pelo espaço, né? E por poder levar para as pessoas, né? Temas, né? Tão relevantes, né?
que muitas vezes, né, muitas pessoas não têm acesso, né? Então, né, a gente acompanha o Serenamente, né? E vamos, né, crescer esse canal, né, que mais pessoas aí, né, consigam, né, aproveitar esse conteúdo, né? E eu tenho certeza, vocês vão chamar ela aqui de novo. Ela vem sem ficar nervosa. Sim, sim. É isso daí. Muito obrigada, doutora Tássia, amiga Tássia. Que você continue aí sempre brilhando como profissional, como essa mãezona, né? Tudo que eu tenho de desejar de bom para você e para você aí de casa, que se identificou com essa história ou conhece alguém que está passando por esse momento, né? Já assiste esse programa aí, compartilha, porque com certeza vai acalmar seu coração e vai agregar no seu dia a dia. Tá bom, gente? Um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.